Olá, tudo bem com você? Tá começando agora mais um Pod Meio, o seu podcast jornalístico aqui do Grupo Meio de Comunicação. Eu sou o Helder Felipe e o tema de hoje é sobre esse caso macabro que ocorreu no litoral do Piauí, mais precisamente em Parnaíba, onde 8 pessoas morreram envenenadas. 7 delas da mesma família e uma vizinha também que morava ali nas proximidades. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Pod Meio o Antônio Nunes, que é perito geral da Polícia Científica do Piauí. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Satisfação estar aqui, né? Em especial nos primórdios desse podcast, que eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Antes do bate-papo, eu já peço para você de casa deixar o seu like, deixar o seu comentário, pegar o link, mandar aí nos grupos de WhatsApp. Lembrando que você também deve seguir as nossas redes sociais, @podmeio, @tvmeio-oficial, @redemeio. Lá também a gente vai colocar os cortes, os principais pontos aqui, os cortes vão ser disponibilizados nas redes sociais. Antônio Nunes, a gente começa então a nossa conversa sobre esse assunto. Hoje, dia 3 de fevereiro, data que nós estamos fazendo essa gravação, a polícia divulgou em coletiva de imprensa que a Maria dos Aflitos, juntamente com Francisco de Assis, são, segundo a investigação, os responsáveis pelo assassinato dessas pessoas, utilizando o termo Foz, né, um dos componentes do chumbinho. Voltando para o primeiro episódio, que ocorreu em agosto de 2024, onde 2 crianças, né, acabaram sendo envenenadas e morreram um certo tempo depois. Como é que funcionou esse trabalho da perícia e se houve algum comprometimento da cena do crime logo no início? Bem, veja só, tá? A perícia foi chamada, né, para atuar, para adentrar a casa da senhora Lucélia, que foi lá no começo daquela primeira senhora, e lá nós coletamos o que tinha de provas, né? E, a partir de então, tudo que a gente fez foi com a preservação da cadeia de custódia, tá? Então, a perícia não quebrou nem a cadeia de custódia, e a gente, daqui de lá de Parnaíba, né, foi mandado tudo que foi coletado de local de crime, de cadáver, também foi coletado material no hospital das pessoas que estavam internadas, de todas, sangue, urina, do morto, que foi aquele primeiro morto, né, dos primeiros mortos, e dos seguintes, em outros casos, também foi coletado, né, o estômago também, né, no caso das mortes, com o material que tinha dentro, tá, examinado o cérebro, o coração, tudo, pulmões, enfim. Todo esse material foi trazido pela perícia oficial, tá, lacrado, até Teresina, onde foi colocado nos nossos freezers, né, que preservam essas amostras, e tudo foi conforme os ditames legais. Então, assim, nós mantivemos a cadeia de custódia. Ouvindo ali os familiares, a dona Maria dos Aflitos chegou realmente a dizer que as crianças passaram mal depois de comerem cajus dados pela vizinha? Houve essa questão que até o delegado já disse na entrevista, foi dito, inclusive, nas entrevistas de ontem e de hoje, né, que se apontava, né, para a vizinha. Não só os dois, como também vizinhança, porque tinha uma história lá, algumas histórias, né, de haver certa animosidade, né, por ali. Né, mas o fato é que, quanto à perícia, nós não encontramos nada nos cajus. A gente deixou claro que não tinha. Mas o exame só foi feito, o quê? 5 meses depois, né? Por causa que estava se estruturando aí no laboratório. Né? Isso, é até importante você me perguntar isso, porque eu vi muita gente falando de muita coisa que, às vezes, não tem um conhecimento de dentro e aponta falhas que não existem, tá certo? Então, quando você diz assim, estava estruturando no laboratório, aí alguém vem e diz, e por que não manda para outro estado? Tá, qual é o estado que vai me fazer, em 4, 5 meses, 200 exames? Nenhum. Não há como eu mandar uma quantidade dessa, foi de 150 a 200 exames. Que a gente fez nesse período aí, de lá para cá. Só nesse caso? Só nesse caso. Quem é que vai fazer? Ninguém faz. Não há como suportar isso. Tá? Então, veja, a gente estava estruturando o laboratório, licitações já demoram, os aparelhos tinham chegado, fazendo treinamento, vindo a equipe treinar nos aparelhos, treinar nosso pessoal, e a gente comprou os reagentes que alguns ainda faltavam chegar. Tanto é que aquilo que os reagentes já tinham mostrado, que já tinha reagente suficiente, a gente fez logo cedo.
O pessoal fala muito do exame do caju, que demorou, mas esquece de falar do exame do estômago do primeiro morto, que a gente fez assim que chegou. E deu veneno no estômago. A gente disse logo, está envenenado. Terbufós. Isso. A única coisa que a gente não disse logo foi se os cajus eram. Por quê? Porque os reagentes para a extração do caju era diferente daqueles ali. Os primeiros já tinham chegado, os segundos ainda não, embora já adquiridos. Tá? Chegaram no final de dezembro, tá? E aí a gente foi desenvolver o método. Não é só chegar e jogar na máquina. Você desenvolve o método para cada exame que você vai fazer. Desenvolveu-se o método e se entregou no começo de janeiro, acho que até o dia 7, 8, 9, por aí. Então, foi por isto. Tá? Então, não houve um atraso. Agora, o que se fala também é essa questão. Manda para outro estado. Vou dar um exemplo. Tá? Em 2014, se não me engano, foi em 2014, eu tive um caso que era um sorvete envenenado. Só este. Eu passei mais ou menos 4 anos tentando mandar para algum estado e não consegui. Respondia que não fazia, às vezes não fazia mesmo, porque muita gente se estruturou de lá para cá, e os poucos que faziam eram soberbados, né? De tanta coisa, cheio de coisas, né? Então, assim, o que a gente fez? Por fim, conseguimos que o Ceará aceitasse receber, e de fato a gente mandou para o Ceará, tá? E por azar, quando chegou lá, a máquina quebrou. E demora para você conseguir conserto, não é qualquer um que conserta, tem todo um processo, tá? Resultado, não conseguimos fazer. Então, eu estou falando de um exame, certo? Era só o sangue da menina e o sorvete. Agora, imagine esse monte de exame, tá? Então, todo estado é obrigado a fazer, por lei, tá? A fazer toxicológico em todo cadáver vítima de acidente de trânsito. Quantas vítimas de acidente de trânsito tem que morrer? É imenso. Você tem que fazer. Pesquisar álcool, etc. E aqueles também que atropelam são presos também são. Então, nossa realidade foi essa. Foi mais de 150 exames, tá? E não haveria como mandar para fora. Então, foi feito na hora que chegou, tá? E, na verdade, a gente não pode ser crucificado, a gente tem que estar de parabéns, porque a gente conseguiu estruturar um laboratório de toxicologia no Estado. Ora, o Piauí fundou a perícia em 1941. E de lá para cá, por que não se montou esse laboratório? Os cobrados são os que montaram, e não os que deixaram de montar. A gente montou. E tanto é que depois do primeiro exame, o segundo, aliás, que o primeiro foi feito logo cedo, tá? Foi um atrás do outro, vocês podem ver. Nós fizemos quase todos, até alguns para sair, mas que não tem tanta importância quanto os primeiros. No caso, que mais embasou, segundo a polícia, a acusação contra a Lucélia, a vizinha, foi ter encontrado terbufós na casa dela. Onde é que estava? Tá, na casa da primeira, né, da senhora Lucélia. Ele estava num dos cômodos da própria casa, tá? Foi encontrado lá num dos cômodos o terbufós e a deltametrina. Por esses dois. Deltametrina não foi encontrada em ninguém. Nesse meio tempo, os senhores já tinham outras provas ainda que não tinham sido divulgadas para a imprensa? Na verdade, a gente trabalha em sigilo na maior parte das vezes. A gente passou um certo tempo, né? Vendo as provas, fazendo exames e conversando. A Polícia Judiciária e a Polícia Científica conversam, né? E nesse momento inicial, realmente não é interessante você divulgar, né? Tanto que a gente passou um tempão calado depois, até ontem, né? Exatamente para que a gente pudesse ir estudando as coisas, tá? Mas as provas foram sendo entregues à medida que foram tantas provas testemunhais, o delegado estava lá atrás, ouvindo gente, como nós da perícia, cada laudo que era feito era entregue à Polícia Judiciária. Não necessariamente era divulgado. Até por uma questão de estratégia. No dia 1º de janeiro desse ano, perito, nós tivemos o arroz envenenado, né, o baião de 2 envenenado. Naquele determinado caso, em pouquíssimos dias, nós tivemos 5 pessoas mortas. Durante esse tempo, e este fato novo, ele veio com surpresa ou não? Os senhores já tinham alguma prova que aquele caso poderia acontecer ou vir a acontecer? Na verdade, veja só, tá? Não há como você prever que vai acontecer outra, até porque você não sabe o tipo de comportamento ainda de certas pessoas. E veja, nós estamos diante de mãe, avô-drasto, como se chama, avó. Então, são familiares. Não é de se esperar que lá dentro de uma casa dessa, um saia matando os outros de forma silenciosa.
Então, assim, não foi um caso fácil, o caso era muito difícil, tá? Então, acredito que, inclusive, vai ser objeto de uma grande análise judicial e por parte do próprio Ministério Público, né? Mas a gente não tinha. Se tivesse assim, alguma certeza de alguma coisa, alguma providência seria tomada, com certeza. E naquele dia 1º de janeiro, como é que foi esse trabalho? Onde foi que os senhores se atentaram a colher ali as provas que iriam embasar todo o processo? Nossos peritos chegaram, tá? E coletaram tudo que estava por lá, panela, arroz, né? Copos, enfim, tudo que tinha por ali, certo? Além disso, a gente foi coletar material também daqueles internados, de novo, sangue, urina. Teve até uma que a gente coletou material gástrico, do estômago que foi aspirado, lavado, a gente coletou também. Tá? E fizemos exame, inclusive, tá? E logo a seguir foi enviado para Teresina para ser feitos os exames, e foram feitos, tá? E à medida que foi aparecendo todos terbofós, né? E enviando para o delegado. É claro, ele também pegava aquilo e ia fazer suas investigações, tá? Além disso, a gente coletou também material das bolsas. Vocês encontraram na panela, no alimento e em outros locais também? Na verdade, nós encontramos também na mão da senhora Francisca na última vez. Nesse último episódio. Isso, da Francisca não. Dona Maria dos Aflitos. Isso. Dona Francisca morreu, inclusive, depois, né? E dentro desse trabalho, o quanto de tempo que demorou para vocês descobrirem que o veneno estava na comida? Na verdade, foi bem rápido, né? Assim que chegou esse material, já foi... Porque visualmente dava para ver. Quem conhece veneno via os grânulos. Tanto que tem foto deles na internet, inclusive, você já deve ter visto. Isso aí é algo que já está bem conhecido da população. Aquela foto fomos nós que tiramos, a perícia. E a partir do depoimento também que foi colhido, no episódio do dia 1º, os senhores já começaram a suspeitar dos próprios familiares? Porque a dona Maria, ela acreditava que alguém tinha entrado na residência e colocado o veneno na alimentação. Em momento algum, ela dizia que podia ser alguma pessoa de dentro da casa. Veja, nós tínhamos cajus, que se disse os cajus, apontado inclusive pelos suspeitos, que isso aí quem disse foi o delegado já, através do depoimento, falou isso ontem. Depois, as mesmas pessoas apontaram de novo para manjubinhas e comida que foi doada, de novo a gente testou e não era. A gente testou toda aquela comida, não foi só a manjubinha, a gente testou arroz, etc. Tudo que foi doado de gêneros alimentícios por aquela família que doou. E tudo negativo. A gente só achou positivo dentro da casa. Então, naturalmente, você volta os olhos para dentro da casa. O Francisco de Assis, ele chegou a dizer que comeu um pouco, disse que sentiu um gosto amargo. Afinal de contas, foi encontrado terbufós no organismo dele? Na verdade, veja só, ele, segundo consta, tá? Você pode ter o terbufós foi encontrado, tá? Mas ele pode ter sido encontrado, por exemplo, porque você ingere, pode ser, você pode ingerir pouco, certo? Ou pode ser porque você manipulou. Se você manipular, eu também vou encontrar. E como ele não teve muitos sintomas, foram 4 horas para aparecer os sintomas, os outros foi de meia ou 1 hora, todos apareceram rapidamente, ele foi o único que foi demorado. A gente começa a pensar que não foi por uma questão de ingestão. Por quê? Porque a ingesta é agudo, você ingere muito de uma vez. E aquilo tudo é absorvido de uma vez. Pela pele é mais demorado, a quantidade menor e mais errática. Então você não tem esse monte de sintoma de uma vez só. Então bate com o tempo que ele passou, que foi 4 horas. A suspeita já começou ali? Veja só, essa suspeição, né? Isso aí é um dos motivos de suspeição, mas tem outros. Não é só esse, tem todo o contexto, né? Quais os outros? Não, dentro da casa. A coisa acontecendo dentro da casa e sem os alimentos que são apontarem nada. Se eu tenho alimentos envenenados dentro de uma casa e tudo que vem de fora não é envenenado, quem é que está colocando isso? Ou até o momento que a senhora alegou que alguém tinha arrombado a porta, entrado, não sei o que, colocado lá. Então, assim, você começa a perceber que havia as versões conflitantes. E após o resultado do exame dos cajus, foi feita a soltura, né, da dona Lucélia. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse papel importante da perícia, no sentido de condenar. Ela é tão importante para condenar, né, pessoas que cometem crimes, mas também para inocentar. Isso. Para você ter ideia, tá?
nesse caso aí, a perícia foi lá e disse, não há no caju, né? E, de fato, foi feita a soltura. A perícia, ela é um órgão que está dentro da Polícia Civil, aqui no Piauí, e tem estados que ela nem é dentro da Polícia Civil, mas em 6 estados ela é dentro da Polícia Civil. Mas ela é um órgão que tem, por lei, autonomia por uma lei federal, certo? Tem autonomia, inclusive, por decisão do próprio STF, já decidiu, várias vezes que tem autonomia, tanto funcional quanto administrativa, certo? Por lei estadual, por decreto estadual. E cada perito é autônomo, inclusive, em relação ao chefe. Eu, atualmente, estou perito-geral da Polícia Científica. Eu não posso dizer como qualquer perito faz seu laudo, não. Eu posso orientá-lo. A gente orienta. Mas se ele não concordar comigo e quiser entender que é do outro jeito, o jeito é o dele. Então, assim, ele tem autonomia, ele responde à lei e à sua consciência, né? É isso que ele vai fazer. Tá? A gente orienta os mais jovens, vai conversando sobre os casos e tal. Então, assim, essa autonomia, imparcialidade e neutralidade a perícia tem. E veja, a perícia não trabalha só na fase de polícia, de inquérito. Nós fazemos perícia requisitada pelo Ministério Público. Às vezes o Ministério Público não investiga direto. Tem casos que o Ministério Público investiga sem passar pela polícia. Ou ele pode receber material da polícia e resolver fazer mais questionamentos. Às vezes a gente recebe direto dela. A gente recebe da Polícia Militar nos inquéritos policiais militares, que não é inquérito da Polícia Civil. Nós recebemos até da Aeronáutica quando cai aviões, da Polícia Federal, alguns casos, certo? E nós fazemos por determinação judicial quando o juiz entende que deve determinar que a gente faça alguma perícia. Um exemplo de perícia que vem muito do juízo é a psiquiátrica forense. Ela vem mais do juízo do que dos delegados. Então, a perícia ela é transversal. Ela atua em todas as fases de processo, de todos os tipos, tá? E sempre com imparcialidade e neutralidade. Nós só servimos à verdade. A gente sempre vai dizer o que é a realidade. No terceiro caso, da Maria Jocelene, que também veio a óbito, a informação é de que o veneno estava no café que foi servido pela Dona Maria dos Aflitos. Como é que foi o trabalho? Foi o terceiro caso, a Maria Jocelene. Isso. Né? Como é que foi o trabalho da perícia ali que estruturou o trabalho da polícia, que logo em seguida, na última sexta-feira, nós tivemos a prisão da Dona Maria dos Aflitos. Nossa perícia de local, tá? Inclusive o nosso chefe de perícia do interior, o doutor Itamar, estava lá. A gente já tinha determinado que ele fosse desde o segundo caso. Ele estava lá e continuou em Parnaíba. A gente orientou e eles realmente fizeram lá, coletaram tudo que tinha lá de importante. Além disso, coletaram do suave das próprias mãos de quem estava por lá. E é onde a gente encontrou, como ele disse, na mão da senhora Maria dos Aflitos. Além disso, o copo, a taça de vidro que tinha sido bebido o café, a gente também encontrou o terbofós. Tá? Então, a importância de você ir ao local é grande. Claro, além dos exames que foram feitos posteriormente, tanto cadavéricos como de laboratório aqui em Teresina, que é um laboratório, esse que a gente falou, de toxicologia forense do IML, onde trabalham 3 peritos criminais farmacêuticos, né? José Terceiro, Fernanda e Ilka, extremamente experientes, embora jovens, excelentes peritos. Tem feito um trabalho brilhante, inclusive. Como é que funciona esse trabalho, doutor Antônio, de coleta dessas informações, desses dados para irem para análise, para se descobrir que tinha resquício de chumbinho na mão da Dona Maria? Tá. Não é bem o chumbinho. Ele é tão tóxico ou mais que o chumbinho, mas é outra classe. O chumbinho é carbamato, esse aí é um organofosforado, só que ele é muito potente. Tá? Ele é mais duradouro na sua inativação da enzima acetilcolinesterase do que é o chumbinho. Então, eu considero que ele é pior, inclusive. Tá? Só que ele é controlado, ele não é proibido, ele é controlado. Né? Só que na prática se termina encontrando vendas. Já o chumbinho é proibido. Mas veja só, tá? Se pega esse material, tá? Nós temos 2 tipos de materiais que chegam ao laboratório. Nós temos aquele material bruto, não biológico, droga bruta. Por exemplo, você pega um copo com possível veneno naquele copo. Um exemplo, que se faz exame nele. Você encontra um pó, por exemplo, que é suspeito de ser veneno ou outra coisa. Também é uma droga bruta. A gente faz esse tipo de exame, tá? Ou você pode pegar em fluidos biológicos e em tecidos. É o caso, por exemplo, do estômago, que a gente manda com tudo que tem dentro, alimentos sólidos, inclusive,
ou em líquidos, como é o caso do sangue, da urina, cada um com a sua importância. E nós usamos vários aparelhos. Nós temos chamada extração, tá? Nós temos uma sala só de preparo de amostras, onde essas amostras são preparadas, tá? E depois elas vão para aparelhos, que dependendo do que você quer procurar, você usa um aparelho ou outro. É o chamado, tá? Cromatógrafo líquido, tá? Com espectrômetro de massa. O nosso lá é o LCMS, com triplo quadrupolo. Nós temos também o cromatógrafo gasoso, com espectrômetro de massa, certo? É o chamado CGMS-MS, também com triplo quadrupolo, tá? Além disso, nós temos o chamado cromatógrafo gasoso com ionização em chama, com detecção de ionização em chama, que é o CG-FID, tá? Que também é usado para certificar. Por exemplo, álcool é feito nele, para dar um exemplo, tá? Então, são várias fases e você vê como é. Você passa em tantos aparelhos, né? Não é um negócio rápido. Então, você conseguir mandar para outro estado é algo extremamente difícil, né? Quando a gente fazia exame em outros estados aqui, a gente começou a fazer em outros estados, a gente mandava nossos peritos para fazer e treinar. A gente passou mais de 3 anos fazendo isso. Então, faz mais de 3 anos que a gente faz. Só que em outros estados, na hora que dizia assim, a gente pedia hoje o pessoal, olha, eu não posso receber-los hoje, mas daqui a 3 meses, daqui a 4. Aí a gente ia, daqui a 2, às vezes conseguia com 2, 3 meses. Mas é muito raro. Mas um exame, 2, né? Então, assim, e sempre que chegava lá, a gente mandava os peritos para fazerem. Por quê? Porque hoje lá tem tanto serviço que não dá para pegar e ficar fazendo o nosso, tá? E nesse último caso, a Dona Maria dos Aflitos tentou esconder, tentou de alguma forma lavar as mãos, a taça que ela entregou para a Jocilene? É uma informação que a gente não tem como afirmar ou negar, né? Até porque isso aí foi mais o delegado que viu e tal, na questão dos testemunhos lá, né? Mas o fato é que a gente achou, certo? A gente encontrou. Se lavou ou não, foi encontrado. O senhor tem mais de 30 anos trabalhando com perícia, há mais de 10 anos é perito geral da Polícia Científica do Piauí. Isso. Esse foi um dos casos mais difíceis que o senhor já trabalhou? Muito difícil, porque você tem muitos exames, muitas orientações, muito plano a fazer, porque é difícil fazer os exames, envolve toda uma técnica, todo um preparo, mas quem comanda tem que saber comandar também, né? Decidir, comandar, explicar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo de forma que não dê errado, né? E eu diria que é um dos mais difíceis que eu fiz, assim como outros que já teve no Piauí também, que estão no mesmo quilate, mas ele está na primeira prateleira de dificuldade. A partir dos sintomas que as vítimas tiveram, o que nós podemos dizer, doutor Antônio? Elas sofreram muito, com muitas dores? Que sintomas elas tiveram até chegar ao ponto da morte? No início, o sofrimento é grande. Por quê? Porque você tem dores abdominais intensas, diarreia, se urina, faz cocô, né? Relaxa os esfíncteres, né? Tem falta de ar. Falta de ar é uma sensação horrível. Não é verdade? Que a gente chama de dispneia, né? Abalos musculares, ou seja, contrações, né? Até que você em algum momento você perde a consciência e tem crises convulsivas, tá? A partir daí, o corpo pode até sofrer, mas não há consciência. Mas no começo há sim. Então, envenenamento é de um sofrimento grande, embora não dure muito tempo, porque ele age rápido. Nesse último caso, a perícia chegou a localizar o veneno em algum pote na residência? A Dona Maria dos Aflitos, se tem essa informação? De onde ela pegou esse veneno? É porque, assim, a gente, no primeiro caso, a gente não conseguiu pegar isso ainda dessa forma. A gente pegou na casa da senhora Lucélia, que não foi ela. Então, no primeiro, não. No primeiro, a gente já sabia que tinha no corpo dos 2 meninos. E nesse último caso? Os senhores chegaram a encontrar algum compartimento, algum depósito ali que indicasse que ela estaria guardando aquele veneno? Não. A gente só encontrou onde foi colocado. Foi o copo. Uma taça de vidro, na verdade. Foi algo de vidro, né? E no corpo. E nas mãos da senhora Maria dos Aflitos. E olhando para todo esse trabalho, o que passa na cabeça, doutor? O sentimento de dever cumprido, né? Mais uma vez, a perícia contribuiu para a justiça como deve ser, tá? A gente foi muito criticado, ainda está sendo, inclusive, por essa questão da suposta demora que não houve,
né, de estar se estruturando, e é o tempo necessário para a estruturação. Tá? Então, a gente... Inclusive, quem iniciou o projeto desse laboratório fui eu. Né? Eu não tinha nem projeto antes. E até que conseguimos montar, né? Comprado reagentes e tudo. Foi, inclusive, reformado o IML, o laboratório todo, por essa gestão que está aí. E a gente começou a fazer, graças a Deus. Imagina se a gente não tivesse esse laboratório aqui para fazer isso no outro estado. Ia ser muito difícil. O senhor já trabalhou também com psiquiatria, né? Já fez análise. Na verdade, eu tenho o título de especialista de medicina legal e perícia médica, e uma das áreas que dava direito a fazer é psiquiatria forense, assim como civil, criminal, etc. Olha, nós temos o caso do Francisco de Assis. Isso, tem uma pós-graduação, né? Eu fiz pós-graduação em psiquiatria também, não é? Que essa não é o título de especialista, é pós-graduação, mas eu tenho o título de medicina legal e perícia médica. E mais um estágio que eu tive também de 1 ano e meio, ainda há muitos anos, né? Então a gente faz parte da equipe, sim. E olhando para a parte mental do Francisco de Assis, lá a polícia encontrou revistas com escritos nazistas, um livro ali que, inclusive, ele teria grifado, apontando ali como o veneno como sendo uma opção que é letal e que consegue esconder mais a origem do crime, quem seria o criminoso por trás de um assassinato. O que nós podemos dizer sobre o perfil do Francisco de Assis dentro daquela família? Veja só, infelizmente eu não posso traçar assim, porque eu teria que conversar com ele, teria que haver uma requisição uma determinação da justiça ou requisição do delegado, isso já está a nível judicial de processo, aí teria que ser do Ministério Público ou da Defesa, né, e o juiz determinando. E, em tese, não sei se sim ou não, isso não cabe a gente, é uma decisão de juízo, em tese, vai que chega uma determinação do juiz para a gente fazer essa avaliação futuramente. Eu terei já me manifestado sobre ele de forma pretérita, sem ter os dados ainda, e terminaria dando um possível problema a nível de suspeição. Então, eu não posso falar especificamente sobre ele. Perfeito. E olhando para a família, qual foi o momento, doutor Antônio, que os senhores perceberam que, na verdade, a versão dele já não estava batendo com as informações, com as provas documentais? Veja, o delegado ouviu várias vezes e cada vez tinha alguma coisa diferente. Segundo ele mesmo já colocou nas entrevistas, inclusive, que ele deu ontem, né? Assim como a própria Maria. Né? E depois também, com todas aquelas provas que você conseguiu, tanto testemunhais como da perícia, teve a confissão da própria Maria também. Né? Então, foi tudo isso junto, na verdade. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse caso que o senhor acha interessante, algo que mexeu realmente com o senhor também? Porque nós somos seres humanos, né? Sim. Você olhar para um caso como esse, onde 8 pessoas morreram, deve ter mexido um pouco também com o senhor. Sem sombra de dúvida, né? Foram crianças, inclusive crianças de pouco mais de 1 ano, né? Criança de 4 anos. Né? Então, assim, de 1 a 4, essas crianças pequenas, mesmo que não sejam crianças, adultos, pessoas de uma mesma família ou vizinho. Ou seja, é muito difícil você conseguir entender como é que ocorre de haver homicídios em série desse jeito dentro do seio da própria família. Ou seja, já é difícil entender se fosse terceiros. Imagina dentro da própria família. Né? Enfim, é algo realmente extremamente difícil, né? Profundamente lamentável. Né? Gente que nem chance de viver teve. A pessoa que tem 1 ano não viveu quase nada. E mesmo aqueles que já viveram um certo tempo têm direito de ter sua vida. Mas o pior de tudo é ser silencioso, você não ter como se defender. O veneno é algo terrível, porque você vai se defender como? Você não tem noção do que está fazendo. E se isso é dado por alguém de sua confiança, é pior ainda. Então, de nossa parte, a gente realmente acha extremamente lamentável. E esse é seguramente o maior caso de envenenamento, assim, morte em série por veneno do Brasil. Então, vai ficar nos anais da história. E olhando para também... Nós temos aí um antes e um depois, né? Por Certo. conta desse caso. Nós sabemos que o chumbinho ele é proibido.
É verdade. a comercialização aqui no Brasil. Mas por que ele é tão fácil, doutor Antônio, ainda? Você acha que as políticas públicas elas precisam talvez dar um sacode ali ou mudarem para que esse tipo de produto ele fique mais difícil de ser conseguido? Veja só, tá? O chumbinho, ele entra por países aqui vizinhos. Paraguai, por exemplo, entra muito por lá, tá? Porque na fronteira ali entra muita coisa, né? Não é só chumbinho. A gente sabe que é uma dificuldade, o fluxo é muito grande, né? E você passar com um pó é algo que não é tão uma coisa... Não é como você sair com a TV. Então, assim, eles estão andando por todo o Brasil, você encontra em todo lugar, encontra em feira, em qualquer lugar. Acho que talvez a fiscalização mais intensa sobre esse tipo de produto seja importante. Vigilância sanitária e outros órgãos, as próprias polícias, né, de forma preventiva, né, talvez melhore isso aí, né. Já quanto ao terbofós, como eu disse, ele não é proibido. Você precisa controlar melhor a venda, para quem está vendendo e por quê. Ele é controlado, mas ele não é proibido. E em relação ao gosto, realmente ele não é um tipo de veneno, não possui gosto, a pessoa não chega nem a desconfiar, doutor? Ele tem. Tem um pouco? Sim, só que são pequenos grânulos separados. E no meio de um café, por exemplo, cito um exemplo, você dilui no meio do gosto ali, mas ele tem gosto. Tem cheiro, tem tudo. O que não tem é outro que eu prefiro não citar o nome para não... Estimular. Exatamente. Mas tem uns que não tem nada, que você não vê, é incolor, não tem cheiro, não tem... Enfim, tem sabor. A quantidade que é ingerida pela pessoa vai depender também, a manifestação vai depender justamente a partir da quantidade que é ingerida, né? Até quanto tempo uma pessoa que pode vir a ingerir um veneno como esse pode vir a apresentar os sintomas? Veja, geralmente quem ingere terbofós, em média, de 30 minutos a 1 hora está apresentando os sintomas. Isso é uma ingestão. Mas você precisa entender que às vezes a gente pode ter também por inalação, algum veneno em geral por inalação. Ou pela pele, a pele demora um pouco mais. Né? Inalação é mais rápido também, né? Assim como engolir. Então, normalmente vai de meia a 1 hora. Né? Normalmente o tempo, em geral, é isso. Já quando você tem exposição pela pele, aí é variável, pode demorar 4 horas, 3 horas ou mais, aí depende. No caso do baú, né, que foi apreendido, se houve a informação, que não foi confirmada, de que peritos ou policiais apresentaram ali alguns sintomas ao manusear os produtos que estavam dentro desse baú. O senhor tem alguma informação sobre isso? Se realmente isso. É verdade? Na verdade, não foi o do baú. O do baú não tinha nada disso aí. Não foi no baú? Não foi. Foi no material que foi encontrado naquela outra casa que ele tinha, né? Que tinha uma casa que ele mantinha umas revistas, algumas coisas. É nesse negócio do nazismo que já foi dito pelo próprio delegado. Né? Então, realmente houve uma situação dessa, todo mundo soube que o SAMU foi lá e tudo. Mas a gente fez os testes, não era veneno, não. Os policiais apresentaram os sintomas... mas não era veneno. Mas não era um veneno? Não era. São páginas que estão fechadas há muito tempo, tem fungos, tem essas outras coisas que não tem... alguma coisa que não aconteceu, então. Deve ter sido outro motivo. Aliás, não aconteceu pelo fato do terbofós. Isso. Pode ter sido por outro motivo. Outro motivo que não tem a ver com isso. Muito bem. Doutor Antônio Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Pod Meio. Seja sempre bem-vindo. Eu espero que essa entrevista, essa conversa que nós tivemos aqui tenha solucionado bastantes pontos que o nosso público tem na cabeça, porque é um caso realmente muito complexo. A gente falou aqui sobre o primeiro caso, sobre o segundo, o terceiro caso de envenenamento. É muito complexo a gente entender toda essa situação. Eu espero que o senhor tenha gostado também de estar aqui conosco. Foi muito bom, né? Em especial a oportunidade de esclarecer, né? Porque essa parte que a gente discutiu sobre a parte do veneno, então, embora a gente explique mais com o da perícia, mas no geral vocês já conhecem, que foi já... Isso tudo já está na televisão aí para todo lado, já teve inclusive entrevista dizendo isso. A gente apenas especificou um pouco mais a parte da perícia. Mas eu vejo como especial importância explicar para a população piauiense e nacional, certo? Como foi que se deu esse processo de início dos exames.
Tá? Demonstrando claramente que não houve demora e não tinha como eu mandar para fora. Foi o tempo que se podia fazer a partir de quando se comprou os aparelhos, se treinou e se comprou os reagentes e eles chegaram. Para mim, isso é de vital importância. Doutor Antônio Nunes, seja sempre bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Você de casa, espero que tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Já manda o link para todo mundo. Aproveita, segue também as nossas redes sociais, @podmeio, @tvmeio-oficial, @redmeio. E se inscreve no nosso canal do YouTube, @podmeio. Só pesquisar no YouTube, @podmeio. Os episódios completos do nosso Podmeio ficam disponíveis lá no nosso YouTube. Até a próxima oportunidade. Forte abraço.